do caráter miliciano, porque é curioso, né? Sempre que eu recebo aqui analistas da política, eu pergunto sobre o que foi aquele episódio do Capitólio e a chance de isso acontecer aqui no Brasil, porque a gente sabe que existe essa base das polícias, inclusive, que é bastante bolsonarista, né? E a gente já foi alertado sobre o risco dessa base ir para a rua caso ali em 2022 aconteça a derrota de Bolsonaro. Como que você faz a reflexão em torno disso? O que você acha que vai ser 2022 com o resultado dado? Há esse risco, de fato, da gente vivenciar esse momento de terror? Me parece que sim, Thalita. Me parece que algo como se produziu no Capitólio americano pode ser repetido no Brasil. Você pode. Eu não acredito numa possibilidade de guerra civil ou de colapso nesse sentido, mas algo como se produziu no próprio Capitólio americano, com mortes inclusive, isso sem dúvida pode acontecer no Brasil e, de muitas maneiras, o próprio bolsonarismo vem tentando fidelizar, vem tentando demonstrar força, vem tentando mandar mensagens para a própria instituições militares e tal. Então, em ampla medida, eu acho que isso é uma possibilidade. Eu estou lançando um segundo livro, já aproveito para deixar isso também, que se chama Tempestade Perfeita, o bolsonarismo e a sindemia Covid-19 no Brasil, que sai pela editora Contracorrente. A pré-venda se inicia na primeira semana de agosto, agora, daqui a 4 semanas. Nesse sentido, tem um capítulo no livro que eu dou conta da milicianização da própria política. Existem 2 eventos sociológicos hoje, que um é a militarização da política, que é a participação cada vez maior, sobretudo desde a queda da Dilma, de militares na vida política brasileira. Cabos, bombeiros, delegados, enfim, um número cada vez maior de militares atuando na política institucional brasileira. Isso é um evento que, de muitas maneiras, precisa ser observado, mas é constitucional. Tá de acordo com a Carta Magna brasileira nesse sentido. Outra coisa é a milicianização da política. E isso incorre uma série de contravenções e crimes previstos por lei no Brasil. Então, a milicianização da política passa por isso que a gente está discutindo e, de muitas maneiras, oferece esses riscos que a gente está debatendo. Por quê? Porque passa por um processo de coerção, passa por tentativas de intimidação, passa por infiltração, por sabotagem, por esse tipo de coisa que você viu o Dominguete tentar avançar na própria CPI, passa por esse tipo de coisa que você vê black blocs, entre aspas, utilizando o coturno da polícia militar, enfim, é esse tipo de coisa que eu me refiro. Eu ia trazer exatamente isso do Dominguete, porque parece que a junção de várias... É a milícia, é o cabo da PM, é esse caos em que Bolsonaro trabalha. Eu queria saber como que você viu, inclusive, essa participação do cabo Dominguete ali na CPI da Covid. Porque nesse seu novo livro, você fala sobre também como a pandemia e essa crise auxiliou, de certa forma, Bolsonaro e o movimento bolsonarista, né? Como que você viu isso tudo que aconteceu ali na CPI e como que você entende as motivações do governo, inclusive, porque pareceu que foi um cavalo de Troia colocado pelo próprio governo ali dentro na CPI, né? Só que eu conversava, inclusive, com o Leandro Fortes, que é muito surreal a gente pensar na escrita desse roteiro para terminar com essa figura plantada ali na CPI da Covid. É muito maluco tudo isso. Comenta para mim. Me parece que, de muitas maneiras, o bolsonarismo está altamente inclinado a cometer erros cada vez mais crassos e cada vez mais grosseiros na medida em que ele se sinta mais pressionado e busque sobrevivência. Especificamente no caso do Dominguete, veja, ele aparece com uma história absolutamente torta, que é questionada, sobretudo pelo Omar Aziz, que diz, olha, a gente não está acreditando muito nessa sua história, não. A gente vai pegar esse teu celular para fazer uma cariação mais profunda e, muito prontamente, o próprio Dominguete diz que não, talvez eu tenha sido ludibriado enfim, talvez não seja bem isso a história. Esses processos, eles têm muito a ver com a milicianização da política e com essa tentativa desesperada do próprio bolsonarismo. O Trump fez isso nos Estados Unidos, entende? Não deu certo, não colou,
Eu não sei o quanto as nossas próprias instituições são tão sólidas quanto as instituições estadunidenses no sentido de tentar resistir a esse tipo de coisa, porque com tudo que está posto e as provas que aparecem, você vê o senhor Arthur Lira dizendo que não existe nada de novo para abrir um processo de impedimento de Jair Bolsonaro. Bom, isso te faz pensar o que seria suficiente para esse senhor? Que tipo de medida, que tipo de prova, que tipo de registro de áudio ou vídeo? Você tem membros da família do cara dizendo que tudo que você viu aí nos últimos dias, dizendo que basicamente, olha, o Jair Bolsonaro é um mafioso que demitiu o André porque o André não retornava a parte do salário que deveria ser retornada. Então, o que mais você precisa para implicar uma pessoa com crimes dessa ordem e de fato tomar alguma medida? Nesse sentido, o Silvio tem razão, a pressão tem que ser em cima do Arthur Lira, porque, caso contrário, toda a arquitetura institucional que a gente tem determinada hoje não serve para nada. Para que você tem, Thalita, sistema de freios e contrapesos ao exercício do poder, se basicamente tudo se resume ao apoio do Centrão? Entende? Nessa medida, isso não faz o menor sentido. Agora, esses processos de milicianização da política é o que de fato é mais preocupante, porque eles podem, em última análise, e a gente já viu isso, o caso Adriano da Nóbrega, enfim, eles podem abordar assassinatos, atos de terror, explosão de bomba, tudo isso pode ser feito. Eles não têm, essa gente não tem o menor limite, a menor restrição ética para se ater ao que é compreendido dentro da esfera do jogo democrático. Então, com certeza, nos próximos 15 meses, a gente precisa estar muito atento e me parece óbvio que esse tipo de medida que a gente viu aí, de Black Bloc, cavalo de Troia na CPI, esse tipo de coisa é só o começo. Eles vão tentar de tudo um pouco no sentido de desestruturar o panorama eleitoral do ano que vem. Nossa, essa declaração de Arthur Lira hoje de que não há nada novo para se abrir um processo de impeachment é um tapa na cara de cada um da nossa sociedade aqui. Chega a ser ridículo de fato. César, muito obrigada pela conversa. Foi um prazer te receber aqui, viu? Inclusive, quando você for lançar em agosto o livro, volta aqui para conversar com a gente novamente. A gente foca mais na pandemia. Muita coisa vai ter acontecido, né, até lá, porque a gente tem essa CPI da Covid rolando, semana quente atrás de semana quente. Então, é claro que a gente vai ter bastante o que conversar. Agradeço demais sua participação, viu? Um abraço para você e até uma próxima. Eu que te agradeço, Thalita. Brigadão e boa tarde para todos.